Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que foi a cerimônia de jaleco de vocês? Deu tudo certo? Deu tudo certinho. Tudo certo, muito emocionante. Ai, que bom. Gente, eu vou tentar ser rápida hoje, porque eu imagino que vocês devem estar com as famílias de vocês, com essa correria de hoje. Então, eu vou passar o principal aqui para vocês. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Nós temos duas coisas, duas orientações que vocês precisam estar cientes. A primeira em relação à aplicação do projeto, tudo aquilo que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer, e como vocês precisam estar preparados para fazer essa apresentação e também a respeito da produção do vídeo. É muito importante que vocês já tenham em mente como que vocês vão produzir o vídeo e quais seriam as ideias de vocês para esse vídeo, para no dia da aplicação vocês conseguirem produzir um material corretamente. O que acontece bastante? Os alunos esquecem desse vídeo ou negligenciam, fazem a aplicação e quando chega no momento de fazer, não tem material para isso e aí perde pontos porque o vídeo não fica o ideal. Eu tô com o meu vídeo do semestre passado e eu que fiz. E aí no final dessa monitoria eu vou mostrar para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona. Não existe um modelo pronto de vídeo, mas existem alguns pontos que precisam estar presentes. E senão o vídeo não fica o ideal. Então vamos lá. Em relação à apresentação. O primeiro grupo vai apresentar agora dia 12, os próximos vão ser daqui até a próxima semana. A amostra científica de vocês está marcada pro dia. Vou pegar aqui o calendário de vocês. Acho que é dia 10/6. Dia 10. Isso aí. Dia 10/6. Vocês têm exatamente um mês para produzir todas as coisas para essa amostra científica. Eu não tenho certeza, mas vocês vão precisar realizar a escrita de um resumo simples, correto? Mas isso é mais com o MCN, correto? Mas tem a ver com o PIEP, não tem? Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Tá. E o vídeo, então vamos lá. Essa parte do resumo simples, eu não tenho como orientar vocês, tem que ser o pessoal de MCN. Eu não sei como é que eles vão cobrar essa parte. Só que, para vocês conseguirem fazer um bom resumo simples, vocês precisam ter uma boa aplicação. E como é que funciona? Vocês vão trabalhar com o público da ACS. Vocês ou vão chegar e vão pegar o público presente, ou vocês fizeram convites, marcaram com pessoas específicas para fazer essa aplicação. E aí, vocês precisam chegar no horário. De preferência, tentem chegar um pouquinho mais cedo que o horário normal. Por quê? Para vocês poderem preparar o cenário de vocês e vocês poderem se acostumar com o ambiente. Porque funciona da seguinte forma: não necessariamente, quando vocês chegarem na UBS, terão pessoas para serem aplicadas. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas os professores falaram que sempre tem gente nesse horário. Mas às vezes vai calhar do dia da aplicação de vocês se acontecer alguma coisa e terem poucas pessoas. Ou vocês chegarem na UBS e está havendo algum momento de crise na UBS. Às vezes um idoso passando mal, às vezes um acompanhante maluco. É muito comum isso. Então, a minha dica para vocês é: cheguem um pouquinho antes, conversem com as acessos, perguntem como é que está o fluxo, perguntem a respeito dos pacientes que estão lá, conheçam o seu público. Vocês vão montar, a maioria deve montar um coffee break. Para aqueles que forem montar o coffee break, montem a mesa de um jeito que o público não se sinta acuado para ir até a mesa. Se vocês forem entregar para as pessoas e não permitirem o livre acesso,
Então, atentem-se, na hora que vocês forem fazer essa entrega, a não excluir ninguém, a não esquecer de alguém. Porque uma coisa é fato, a população que vocês estão lidando agora é uma população que está fragilizada. Mesmo a pessoa, às vezes, não se identificando com o tema do seu trabalho, a gente tem que lembrar que é uma população que é marginalizada, é uma população que tem um nível precário econômico, às vezes educacional também, e que na maioria das vezes é posta de lado, é tratada de uma maneira que tem uma certa invisibilidade. Então, quando vocês forem falar com o seu público, fazer essa apresentação, acolham. Façam um acolhimento, gente. Eu gosto muito de, nos meus trabalhos, chegar tipo, uns 20 minutinhos antes, ficar rodando pela salinha de espera, conversando com os pacientes. O pessoal está montando a mesa, eles vão ver vocês montando as coisas. E aí vocês conversando, a gente vai fazer um projeto daqui a pouquinho. Se o senhor puder esperar, é legal, tem café, tem coisa. Para o pessoal se sentir à vontade. É nesse momento em que vocês vão garantir a confiança para a pessoa que vai estar assistindo. Você vai estar criando um laço com ela, onde ela vai ver você apresentando, vai se interessar, dependendo, ela vai conseguir criar uma identificação com aquilo e vai querer conversar com você. E isso é muito legal. Aí, próxima coisa que vocês precisam fazer, gente. Em relação ao coffee break, evitem, pelo amor de Deus, alimentos com grandes índices alérgicos. Você não sabe com quem você está lidando. Então, por exemplo, evitem levar alimentos que contenham nozes, que contenham alguns derivados que trazem alergias muito facilmente. Se vocês levarem, deixem explícito o que tem. De preferência, se vocês puderem levar comidas sem glúten, sem lactose, porque, assim, vamos lembrar que a gente está lidando com uma população que não necessariamente tem um conhecimento muito bom em relação a tudo. E, às vezes, eles não vão ter a maldade de, pô, tô aqui na UBS, já tem uma hora que eu tô aqui, morto de fome, chegou essas crianças, porque para o pessoal da UBS nós somos crianças, me oferecendo um puta bolo de chocolate. Eu sou intolerante à lactose, mas nesse momento eu vou esquecer que eu sou intolerante. Então, não é uma obrigação de vocês fazer isso. Mas se puderem, façam. Porque isso dá um carinho a mais com o público. Isa, a gente já preparou tudo. Não tem nada, zero glúten, zero açúcar, zero lactose. Quando vocês forem ofertar, então, essas comidas, comuniquem para as pessoas. Olha, isso aqui não é, esse aqui tem lactose, esse aqui tem glúten. O senhor pode comer? Façam esse diálogo para vocês evitarem confusões, entendeu? E aí, próxima parte. A maioria de vocês vão apresentar palestras, alguns vão fazer rodas de conversa. E para quem for apresentar palestra, meu conselho selecionem uma pessoa do grupo que vai ser a pessoa que vai dar a palestra. Isabelle, mas a gente estava pensando em todo mundo dar a palestra. Tudo bem. Só que criem um roteiro de informação. Uma coisa que aconteceu bastante nas apresentações de pré-banco... Isabelle, Oi, pode falar. pode falar novamente esse negócio de que você falou aqui para selecionar uma pessoa, porque cortou um pouco o áudio, por favor, desculpa. Claro. Estava falando o seguinte, para quem for fazer palestra, que a maioria deve fazer palestra, dinâmica, essas coisas, selecionem uma pessoa do grupo para ser o principal, o coordenador, o comandante, tipo, a pessoa que vai ser a pessoa que vai dar essa palestra. Algumas pessoas vão falar, Isa, mas a gente o ideal seria que todos do grupo, eles gostariam de falar, gostariam de apresentar. E tá tudo bem. Só que é ideal que vocês montem um roteiro de fala, que é para o trabalho de vocês não ficar repetitivo, não ficar cansativo e também não ficar confuso.
Uma das coisas que aconteceram bastante na pré-banca de vocês, que é sempre o maior dos problemas da pré-banca, que é a maior dificuldade que os alunos têm, é apesar da pré-banca de vocês ter ido muito bem, eu achei que todos os grupos conseguiram chegar aonde deveriam. Alguns perderam alguns pontos, algumas coisas, mas é porque também depende da banca, depende do avaliador, isso é meio chato. Teve grupos que perderam ponto em assuntos que outros não perderam e vice-versa. Mas uma das coisas que aconteceu bastante nos grupos da pré-banca foram que vocês ultrapassavam o tempo porque vocês não tinham uma ordem cronológica de fala. E aí, por muitas vezes, vocês repetiam assuntos, vocês esqueciam de comentar assuntos importantes em momentos específicos para comentar em outros lugares, mas quando comentavam em outros lugares, vocês se enrolavam, então a fala de vocês ficava comprida, vocês se arrastavam. E assim, a gente teve grupo que chegou a 20 minutos de apresentação. Não sei se os professores estão tirando ponto com isso, porque quem ficou responsável por fazer o cronômetro foi eu e a Larissa. E eu e Larissa nos fizemos de malucas. Nós não passamos os tempos para ninguém. Acabava essa apresentação, a gente tchau, tchau, nós íamos embora. Para facilitar para vocês, porque a gente sabe que era um momento assim complicado, nem todo mundo aqui já fez uma graduação, nem todo mundo aqui tem o costume de falar em público. Mas por conta disso é muito importante que na apresentação de vocês, na aplicação, vocês montem esse roteiro. Selecionem uma pessoa do grupo de vocês que vocês veem que a pessoa tem um conhecimento maior sobre o tema, tem uma oratória melhor, e ponham essa pessoa para ficar responsável por guiar a dinâmica. Por quê? Quando você vai fazer uma apresentação, se você, em relação à dinâmica, se você tem muitos pontos de comando naquilo, pelo menos as pessoas que estão assistindo, a pessoa que está assistindo, ela não consegue marcar um líder e um foco principal. Então, às vezes, fulano está falando aqui, mas Beltrano está fazendo alguma coisa ali, eu estou com foco ali, e não no que a pessoa está falando. Fulano está dando uma explicação super importante, e a pessoa aqui do lado está fazendo um outro comentário de uma coisa que também é importante, mas isso faz as pessoas ficarem perdidas. E é muito bom a gente sempre considerar que o público que nós estamos falando é um público extremamente, mesmo que eles não fossem, e assim, isso para a vida, em qualquer lugar que vocês forem fazer qualquer tipo de apresentação, essa é a orientação que me foi dada e que eu passo para as pessoas tratem o seu público como se eles fossem umas capivaras, como se as pessoas fossem extremamente ignorantes. Eu vou falar sobre sabão é para lavar a mão, mas todo mundo sabe disso, mas você precisa falar porque às vezes a pessoa não sabe. Trate como se as pessoas não soubessem absolutamente nada. Falem sobre tudo e criem esse roteiro para vocês não se perderem. Foquem nos assuntos mais importantes, no grau de deem prioridade a alguns assuntos. E, normalmente, a apresentação de vocês, essa palestra dinâmica, dura de meia hora a 1 hora. Então, tentem cronometrar as ações de vocês para, no final da palestra de vocês, das atividades, vocês abrirem um tempo para o público falar com vocês, falar das impressões, tirar dúvidas. As senhorinhas sempre vão os alunos falar: meu filho, que coisa boa, que coisa legal, você é incrível, que Deus abençoe. Não fujam do público depois que acabou a palestra. Terminei aqui de falar, fiz a dinâmica que eu queria fazer. Tchau, gente, um beijo, vou embora. E vocês fumam. Não façam isso. Vocês, como profissionais da saúde, vocês precisam se mostrar abertos, fazerem um acolhimento. Então, a minha orientação para vocês é assim, vocês podem não seguir, não é uma obrigação, mas para quem já aplicou muitos projetos e já errou em muitas coisas, é muito importante que vocês selecionem uma pessoa que vai comandar a dinâmica de vocês. E aí, uma outra coisa, em relação a essa pessoa. Essa pessoa ela também fica responsável de ver se, por exemplo, se a apresentação está arrastada, se o que vocês estão falando
está repetitivo, se está demorando muito a palestra, o pessoal está começando a dormir, o pessoal está começando a ir embora. Vai ficar de olho em, ó, agora a gente precisa fazer a dinâmica, porque se a gente ultrapassar demais o tempo, não vai dar tempo de fazer a dinâmica, não vai dar tempo de fazer o acolhimento com as pessoas. Vai ficar responsável de, não sei como é que vocês vão separar essa parte, a parte do lanchinho e a parte da palestra. Então, por exemplo, vocês podem fazer, isso é muito legal, que vocês montaram o coffee break e estão começando a conversar com as pessoas sem dar a palestra, nesse primeiro momento vocês já oferecerem comida para as pessoas ficarem pela comida. E aí a senhorinha sentou, está comendo o bolo dela, agora vamos começar a palestra, porque o pessoal vai ficar comendo e vai querer comer mais. E aí vocês podem fazer essas pausas de a pessoa que está no comando, ó, libera a comida, hora da palestra, vamos dar uma segurada, terminou a palestra, vamos dar mais comida para a pessoa. E aí isso faz a pessoa ficar, ela fica interessada no que está falando, porque às vezes é um tema que ela não está nem aí, mas ela está aí pelo bolinho de chocolate, ela está aí pelo refrigerante. Então, tentem se organizar assim. Coisas muito importantes também. Preparem-se para lidar com situações inesperadas. Dependendo do tema que vocês vão falar a respeito, as pessoas podem reagir de formas boas, mas podem reagir de formas indesejadas. Pode acontecer muita coisa. E de vez em quando as pessoas vêm com perguntas e questionamentos que são assim, tortos, vamos dizer assim. Então, vocês precisam estar com o psicológico muito bem preparado para vocês não xingarem ninguém, não destratarem ninguém, não passarem atestado de burro para ninguém. Isso é uma coisa que acontece. Estou falando sobre o tema X. E aí depois vem um senhorzinho e me faz uma pergunta simples. Uma pergunta, por exemplo, então quer dizer que se eu comer salsicha todo dia, eu vou morrer? Eu vou ficar doente? Tipo, é um conhecimento que todo mundo sabe. Cuidado para nessa hora vocês não olharem com o olhar de meu senhor, o senhor é o que? É ignorante? Cuidado, porque as pessoas percebem. E isso vale não apenas para quem está falando. Uma coisa que eu vi na pergunta de vocês, que assim, foi extremamente desrespeitoso com os colegas de vocês, era o orador principal falando, às vezes o orador principal se enrolava em algum argumento, se enrolava na fala, e os coleguinhas atrás debochando, com cara de deboche, rindo, fazendo piadinha. A pessoa que está apresentando não vai ver, mas quem está lá de plateia está vendo aquilo tudo. E assim, fica feio para a pessoa que está fazendo isso. Porque, me desculpa, me passa um ar, assim, te descredibiliza muito. Porque eu vi os alunos que estavam fazendo isso e fiquei, vai ser péssimo médico. Porque se na sala de aula eu não consigo ter respeito com o colega, o que dirá com o paciente? Então, tomem cuidado com isso. Eu sei que às vezes vai acontecer algumas situações que são inevitáveis, você vai querer rir. Às vezes vai vir uma coisa muito inesperada. Não é nem na maldade, de, vieram com um questionamento tão idiota que eu quis rir. Isso pode acontecer e você pode falhar. Já aconteceu comigo diversas vezes em postinho. Vinha o paciente com uma situação tão doida, que eu fico. E você tem que segurar. E se você rir, se acontecer alguma coisa, existe muito a cultura do que o estudante de medicina e o médico, ele é um deus, ele é um soberano acima de todo mundo. Desçam dos pedestais. Se acontecer algum momento da palestra de vocês, da aplicação, alguém se sentir ofendido, você rir de alguma coisa em algum momento inapropriado, ou você não souber lidar com a situação, peça desculpa para a pessoa. Fulano, desculpa, eu ri, eu sei que foi uma situação muito difícil, mas me pegou desprevenido, foi uma extrema falta de respeito comigo, o senhor pode me perdoar? Falem aquilo que as pessoas querem ouvir, porque senão isso vai dar problema para vocês. Na aplicação, como é que vai funcionar a avaliação dela? Vocês conseguiram se comunicar com o público, vocês conseguiram entregar o trabalho de vocês,
Ninguém ficou chateado. Ninguém quis bater em vocês. A nota é 10, galera. A nota é 10. Então, estejam preparados para tudo. Uma coisa que na última pré-banca, seu, que foi o questionamento, que a banca trouxe, que a gente estava falando de um tema bem sensível. Não sei se tem algum membro desse grupo aqui, que era um grupo que falava sobre violência à mulher. A banca, e é o exemplo perfeito de como vocês devem se preparar. A banca perguntou para o seguinte: vocês vão fazer a palestra sobre denúncia, como funciona, o que é a violência contra a mulher, que a mulher ela precisa buscar os canais. Mas se durante a palestra, ou no final da palestra, chegar uma mulher, uma moça, uma senhora, uma criança, ou até mesmo alguém, e falar para você que está passando por uma situação de violência doméstica, o que você vai fazer? Silêncio. Isso é uma coisa que pode acontecer. Só que isso, claro, adaptado para as realidades dos temas que vocês estão falando. Então, estejam preparados para situações assim. Uma situação que acontece bastante. Isso aqui já é para o pessoal que vai falar sobre alimentação. Para aqueles que forem falar de alimentação, uma das coisas que mais acontece nas comunidades é vir pessoas depois falar que adorou a palestra, só que a pessoa falar que ela não tem condição financeira para seguir algumas orientações. E às vezes essa pessoa vai virar e vai falar: eu queria saber como é que eu posso fazer isso. Por exemplo, tá falando que eu não posso comer ultraprocessado, eu preciso comer carnes naturais, legumes, mas pô, eu não tenho dinheiro para isso. Como é que você vai lidar com uma situação dessa? Você, como acadêmico de medicina, que naquela 1 hora o pessoal do postinho tá vendo você como médico. Eles não estão nem aí se vocês estão no primeiro período. Para eles, vocês já são médicos formados. Então, tentem encontrar essas lacunas de perigo do trabalho de vocês e se preparem. Conversem com os professores, conversem com as ACS. Aí, por que eu falei? Cheguem um pouquinho mais cedo e conversem com as ACS, porque às vezes essas pessoas que têm essas questões já vão estar presentes e a ACS pode virar e falar: olha, tá vendo aquele paciente ali? Aquele paciente está em XYZ realidade. Ele pode vir comentar XY com você, porque é uma pessoa muito fragilizada. E quanto mais fragilizada a pessoa, mais ela vai querer se comunicar com você, mais ela vai querer um acolhimento, uma palavra de apoio. E assim, vocês provavelmente não vão poder ajudar a maioria dessas pessoas. Mas o simples olhar, o simples pegar na mão, o simples se importar já vai fazer com que essa pessoa ganhe o dia dela. Então, reflitam sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito da apresentação. Não. Passar para o vídeo, gente. Da mesma forma que eu falei para vocês separarem uma pessoa responsável por ser o manda-chuva da atividade de vocês, separem também uma pessoa para ficar responsável exclusivamente pela produção das mídias. O vídeo, ele precisa ter de 3 a 5 minutos e é como se fosse um relato de experiência de vocês em vídeo. Não sei se vocês já escreveram algum relato de experiência, mas vocês precisam contar e mostrar tudo o que vocês fizeram, com quem foi seu público, o que vocês falaram, como foi no dia, como é que foi a atividade. E isso em vídeo. Vocês podem botar fotos, vocês podem utilizar elementos de texto, podem utilizar figurinhas, podem botar música. Claro que vamos lembrar que é um trabalho acadêmico de ensino superior. Isabelle, posso botar um meme do Goku? Não, não põe um meme do Goku, porque isso vai fazer. Assim, tem banca que vai tirar ponto, tem banca que não vai. Eu não tiraria, mas vamos dar uma segurada nisso, ter esse cuidado. Esse vídeo vai ser passado no auditório para a turma toda, então
precisa ser um vídeo formal. Um vídeo formal. Se vocês forem utilizar elementos de texto, um texto com português correto, um texto sem abreviação. Eu gosto muito de utilizar esses elementos de texto para explicar o que está acontecendo. Para a pessoa que está vendo, que a gente tem que pensar que a banca que vai estar assistindo, ela não sabe do que se trata o seu trabalho. Não necessariamente quem vai estar vendo o vídeo vai ser a mesma banca que viu a sua apresentação. E mesmo se for, vamos lembrar que essa banca, ela viu o quê? Uns 100 trabalhos diferentes, porque elas viram do pessoal de medicina, viram do pessoal de enfermagem, viram do pessoal de psicologia. Então, eles não vão lembrar do seu trabalho. É muito difícil. Então, esse vídeo tem que ser aquele famoso do pro cego ler. Utilizem dos elementos para deixar tudo muito claro. Beleza? Orientações para a pessoa que vai ficar responsável por gravar e tirar as fotos. Nenhum de vocês vai estar levando um termo para as pessoas liberarem a imagem delas. Primeiro, porque isso é uma burocracia muito grande. E segundo, que vai ser um vídeo exclusivo para a faculdade. Então, para ser mostrado no auditório, a faculdade não faz questão de vocês terem esse termo assinado por cada membro presente da OBS. Na vida real, você precisa ter um termo se você for produzir qualquer vídeo para qualquer meio externo. E como é que a gente faz? Quem for trabalhar com criança, é proibido mostrar o rosto das crianças. Então, vocês precisam se filmar apresentando o projeto, apresentando o trabalho. Peguem as crianças de costas. Ai, mas nós vamos fazer uma atividade de brincadeira. Não tem como a criança não aparecer. Vocês precisam tampar o rosto de todas as crianças. Todo mundo. Se a banca vê que tem criança com o rosto aparecendo, isso vai gerar problema para vocês. Então, por isso que eu tô falando, tem que ter uma pessoa responsável por filmar, porque vai ser essa pessoa que vai estar com o foco dela pensando nisso, vendo aonde vai conseguir filmar sem pegar rosto de ninguém, aonde vai conseguir pegar a atividade com menos, que vai te dar menos trabalho para editar. De preferência, o ideal seria que a pessoa que filmasse fosse a pessoa que vai editar o vídeo, porque aí ela já saberia o que ela pretende fazer. Então, ela já gravaria aquilo que ela precisa. Mas, às vezes, não é assim que funciona. Uma outra dica que eu dou é: o ideal é que o vídeo seja gravado no melhor telefone que vocês tiverem. Porque ele precisa ter uma qualidade boa. Não é indicado que vocês levem filmadoras, câmeras fotográficas e aparelhos muito caros, porque estamos indo para uma comunidade carente. E muitas vezes as pessoas vão se sentir, mas por que tá filmando isso aqui? Pô, tô aqui passando mal, não sei o quê, tá tirando foto de câmera profissional, isso vai pra onde? As pessoas se incomodam com isso. Então, vocês veem no grupo quem que tem um iPhone melhorzinho, que sempre leva, e pede: fulano, a gente pode gravar os vídeos no seu telefone? E em relação à gravação do vídeo, gravem ele na horizontal, não naquele formato de TikTok, formato de YouTube, que é aquele que o telefone... Cadê meu telefone? Espera aí que eu vou apoiar aqui. Que é o telefone assim, não assim. Isa, pode gravar em pé? Pode gravar em pé, não é empecilho nenhum. Mas para facilitar a edição de vocês, deitado é muito melhor. Para o pessoal que vai estar lidando com adulto, sempre peçam permissão. Tá lá conversando, chegaram 20 minutos mais cedo do horário da apresentação. Tá conversando com o público? Perguntem para eles: olha, a gente vai fazer uma apresentação aqui da faculdade, precisamos gravar algumas mídias para a produção de um vídeo que vai valer nota. O senhor ou a senhora se importa se a gente gravar? De vocês aparecerem em alguns momentos? Tudo bem? E aí, se a pessoa falar: olha, tá ótimo, não me importa, pode gravar, vocês ficam à vontade. Se as pessoas falarem: olha, eu não quero ser gravado, vocês
não gravem a pessoa. Quem ficar responsável por gravar já sabe. Ó, a dona Maria sentada na última cadeira não quer ser filmada, então não filma ela. Se filmar, não põe no vídeo. Tudo bem que a dona Maria não vai saber se vocês botaram ela no vídeo ou não, porque ela não vai ver o vídeo da faculdade. Mas vamos evitar problemas para vocês. Para o pessoal dos adultos, não necessariamente. Aqui a gente tem um perigo. Não necessariamente precisa tampar o rosto de ninguém. Pelo menos, alguns professores não se importam do rosto aparecer. No entanto, a Silvana falou que tem que borrar o rosto de todo mundo da UBS. Então, a orientação que eu vou passar para vocês é: borrem também os rostos das pessoas da UBS, porque foi isso que a Silvana falou. Eu, essa semana, vou confirmar essa informação com ela, porque borrar rosto de pessoa dá um trabalho do cacete, porque as pessoas não estão paradas, elas se movimentam. Mas a orientação que nós temos até agora é: até mesmo em adulto, você tem que borrar o rosto. Isa, mas a gente está fazendo uma dinâmica super legal com as pessoas estão super felizes. Se eu tapar o rosto, o vídeo fica feio, porque as pessoas estão sorridentes, estão falando, estão comunicativas, querem dar a opinião delas. O que eu faço? Você não precisa borrar o rosto completo da pessoa. Eu fiz no meu primeiro período com criança. A gente tapou só isso aqui das crianças, do nariz para cima. E aí as crianças ficavam sorridentes e aparecia só o sorriso. Então, trouxe um ar mais limpo, um ar mais feliz para o nosso vídeo. Então, vocês podem fazer isso também. Vou mostrar para vocês agora rapidinho o vídeo que eu fiz do meu período passado. É o único que eu tenho, infelizmente, porque esse foi o que eu fiz, os outros foram outras pessoas que fizeram. E aí, passando esse vídeo, eu vou abrir para vocês para perguntas, se vocês tiverem dúvidas, precisarem de algum auxílio em alguma coisa. E aí eu também vou vendo se está faltando alguma coisa que eu preciso falar. Eu vou procurar aqui sobre... Isabelle, Oi, pode falar, meu bem. pode gravar a tela com o meu celular só para depois eu mostrar pro meu Google como pode fazer esse vídeo? Eu posso mandar o vídeo para vocês no grupo. Ah, tá bom então, obrigada. Posso mandar para vocês. Mas assim, lembrando que isso aqui é uma inspiração. Vocês não podem seguir ele cegamente. Até tinha perguntado para a Silvana, se Silvana, eu posso fazer um modelo pronto de vídeo para o pessoal, para poder facilitar? Aí ela falou, não, não pode, porque vídeo igual, mimimi, mememé, e eu fiquei, mona, pelo amor de Deus. Cheio de matéria de sóio para estudar, eu vou ficar mexendo no Canvas para fazer vídeo, mas ela proibiu, então infelizmente vocês não vão ter essa mão na roda. Mas vai dar, sim, um apoio para vocês. Cadê? Tô procurando aqui, gente. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, alguma coisa, pode perguntar enquanto estou procurando aqui. É isso aqui. Não, não é isso aqui. Cadê o vídeo completo? Vixe, gente, eu não tô achando. Cadê o slide? Gente, só um minutinho. Eu acho que vou ter que baixar ele. Só um minuto.
Achei, povo. Vou compartilhar minha tela. Vocês me falem se vocês estiverem vendo. Ai, como eu faço isso? Estão vendo minha tela, pessoal? Aham. Ah, legal. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, gente, sempre ponham uma capinha assim. Podem pegar o símbolo da universidade, falem o tema de vocês. Nesse aqui foi sobre o reaproveitamento, que agora não se utiliza mais reaproveitamento, se fala aproveitamento de alimentos. Tá, mídia, vamos lá. O nome do pessoal que participa, sempre bom. Gente, essa daqui não foi a versão final do meu vídeo, essa daqui é a que tá corrida. Então eu vou travar para vocês conseguirem ler o que tá. Que essa daqui é a versão que deu 3h54. Afinal, tinha dado quase 5 minutos de vídeo. Ai, gente, como é que eu volto essa merda? Peraí. Abrir no vídeo player. Que aí eu vou travar, que vocês conseguem ler. Pra vocês se inspirarem. Esse aqui não é a final. Ó, nome. Aí aqui a gente botou, né? Como é que foi a seleção do tema. No caso desse meu vídeo, a gente não tinha conseguido muitos materiais da produção do dia. Então a gente utilizou de outros artifícios. Então, uma foto lá no post, lá na comunidade, de uma visita de campo. Explicamos aqui o que foi feito. Isso aqui é uma dica para quem também não tiver com muito material. Falamos que a gente fez uma pesquisa, fizemos o trabalho, a gente testou receita. Mentira, não testamos nada, mas isso aqui era só para encher linguiça. Para quem perguntou, ninguém perguntou, mas eu sei que se alguém perguntar, pode gravar vídeo em pé? Pode. Os vídeos que o pessoal do meu grupo gravou em pé, porque as pessoas não tinham, tipo, essa maldade, olha o que eu fiz. Eu separei em 3 lacunas diferentes para ficar uma coisa dinâmica. O folheto que a gente entregou. Pré-banca. E o dia da aplicação, que é o principal. Quero fazer um trabalhinho aqui com vocês. A gente vai falar de um tema que ele é muito importante. Quem aqui conhece alguém que tem hipertensão? E a hipertensão é uma coisa que está tão presente no nosso dia a dia. Porque ela está totalmente relacionada aos nossos hábitos cotidianos. Tem muitos fatores que vão influenciar uma pessoa desenvolver e ter essa doença de uma maneira descontrolada. E são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Entre esses fatores de risco que a gente tem, o uso de tabaco, o alcoolismo, aquela cervejinha de semana, infelizmente, a falta de exercício físico, um dos principais fatores que vão influenciar é a falta de uma alimentação adequada. Mas eu como direitinho, almoço, janto, mas infelizmente, muitos alimentos que a gente consome no dia a dia, que são vendidos em supermercados, eles têm muitas substâncias que fazem muitos malefícios. Altos níveis de açúcar, altos níveis de gordura, alimentos ultraprocessados têm muito sódio. Sódio nada mais é do que sal. Quem aqui não gosta de um salgado? Um salzinho a mais na comida, um tempero, eu sei que eu adoro isso. Pois é. Algumas pessoas consideram que o desperdício de alimentos é o segundo mal do século. Estima-se que mais ou menos 46 toneladas de alimentos são jogados fora por ano por toda a população brasileira. E assim, não sei quem que pensou nessa ideia, mas a parte que a gente joga fora, na maioria das vezes, é a que mais tem essas substâncias. Sacanagem, né? Eu também achei. Por conta disso, a gente resolveu aliar o controle e a prevenção da hipertensão com a sustentabilidade, que é a reutilização de alimentos que normalmente seriam jogados fora
vão te ajudar a controlar a sua hipertensão e também a prevenir. Achei maravilhosa. Eu gostei muito porque tinha as coisas que eu não sabia da casca da banana, né? As receitas de vocês, a gente já sabia algumas coisas e vocês vieram acrescentar muito mais. Amei tudo nós vamos botar em prática isso. Essa farinha de banana, casca da banana, vocês estão de parabéns. Mas o que vocês não fizeram hoje é que dando orientação, explicando para eles o que pode, foi maravilhoso. Foi 10, não. Vocês são nota 10. Tá de parabéns. Essa coisa aqui é tudo que vocês trouxeram para a gente. Beijo para vocês, Jesus abençoe vocês. Gente, esse foi o vídeo do meu período do semestre passado. Dá pra ver que a gente não tinha tanto material do dia da aplicação, então a gente teve que enrolar. E aí, esse não foi o vídeo final, porque eu ainda legendei tudo que estava sendo falado, a parte da explicação, eu legendei. E indico para vocês, legendem também, se vocês forem botar coisa contexto, por quê? Infelizmente, a parte do som da faculdade, às vezes dá pau. Deu pau no meu segundo período, ninguém escutava absolutamente nada, e como não tinha legenda, ninguém entendeu merda nenhuma. Então, se vocês forem fazer isso, essa coisa de vou gravar o orador principal falando, para botar no vídeo, legende. Que aí, se der alguma coisa com o som estiver baixo, a pessoa que está vendo consegue entender. Como eu falei, nesse vídeo dá para ver que não tem ninguém com a cara tapada. Apenas a criança que passou no meio, a gente tapou a cara dela. Como eu falei, aquele não era o vídeo final. Mas das outras pessoas a gente não tapou. Por quê? No meu período, falaram que não tinha necessidade. Não havia essa necessidade. Então a gente não fez. Como a Silvana comentou isso em sala de aula, que tinha que tapar todo mundo, eu vou confirmar isso com ela, porque realmente dá bastante trabalho. No final do vídeo, o pessoal que estava na OBS ficou muito feliz, gostou bastante. A gente até teve uma situação levemente embaraçosa nessa aplicação, porque todas as receitas que nós levamos, as pessoas já conheciam e já faziam em casa. Aí a gente ficou... Não aprenderam nada, entendeu? Tá, aquela senhorinha que estava com a bandana na cabeça, ficou uns 20 minutos falando comigo e com a minha amiga, ensinando como aprimorar a receita. Assim, a gente foi lá para ensinar eles, e quem levou ensinamento e esporro foi a gente. Ela falando que não pode fazer a farofa assim, porque senão ela fica seca, não sei o quê. Aí ele disse assim, mas foi bem divertido, foi um público que tinha gostado bastante. Se eu não me engano, todo mundo que estava lá era hipertenso. E pilar, quem é de pilar sabe. Em pilar, você chacoalha uma árvore, vai sair 5 hipertensos. E no final a gente perguntou para as pessoas, cara, nós temos que fazer um trabalho para a faculdade. A senhora se importaria de gravar um relato para a gente? Não vai ser passado para a rede social, não vai ser passado em lugar nenhum, é só para os professores da faculdade. Aí falavam, ai, sim, vamos, eles estavam felizes, tinham gostado do bolo, tá todo mundo muito feliz. Então gravaram, a gente até ficou rindo, que a gente pediu, essa daí foi minha falsa, que a gente falou, olha, fala que o trabalho é nota 10, tá? Que a gente queria botar isso no vídeo pro pessoal da banca, induzir a banca a falar, olha, se os pacientes falaram que é 10, então o trabalho é 10. Essa daí foi minha comprada. E a gente falou assim, mas as pessoas, olha, a gente quer comprar o nosso professor avaliador, você pode falar que o trabalho foi 10? Então, vocês podem fazer isso se vocês quiserem. Por isso que eu falo, é muito legal a pessoa que vai produzir o vídeo filmar. Que aí ela já tem essas ideias do que ela quer trazer para o vídeo e ela já produz esse conteúdo.
Nesse trabalho ficou 2 pessoas responsáveis por gravar. Ficou eu, ficou mais uma menina. Na hora que eu estava fazendo a explicação, eu pedi para uma outra menina gravar parado, fixo, porque eu precisava da imagem da explicação que eu também iria utilizar no vídeo. Então ficou tudo muito fácil, porque eu já tinha o roteiro de vídeo que eu queria, eu já tinha o roteiro de apresentação que eu tinha que fazer. Eu fiz isso em 2 dias. Eu apresentei o trabalho, no dia seguinte, eu comecei o vídeo, no dia seguinte, já estava tudo finalizado. E é muito importante que vocês comecem a pensar nisso agora. Tem o pessoal que vai apresentar segunda-feira já. Infelizmente, vocês vão ter menos tempo para se programarem com isso. Mas é muito importante vocês se organizarem para que, no final do período, quando vocês tiverem que fazer a segunda banca, tiverem que entregar o resumo expandido, o resumo simples, eu não sei qual acho que vocês têm que fazer, vocês não se enrolarem, porque vocês vão estar com prova, vocês vão estar com a integradora, vocês vão estar com a OSCE, vocês vão estar com o ME2, se eu não me engano. Fora que tem outras avaliações, avaliação de aula, muita coisa. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ler tua mensagem. Você sabe o local da apresentação? Será na... Olha, não sei. Eu nunca fui lá. Como vocês não sabem, por isso que eu dou essa orientação. Cheguem mais cedo do que o horário da apresentação, para vocês poderem chegar e resolverem essas questões. Ver aonde que vai ser, aonde vocês têm que montar as coisas. Se, por exemplo, tem a sala de espera do CRAS, não sei se tem, mas tem uma sala de espera. Mas ali na sala de espera, vocês não podem fazer essa aplicação. Vocês precisam fazer a aplicação numa salinha. Então, vocês chegando cedo, vocês conseguem montar tudo numa salinha e ficar algumas pessoas do grupo responsáveis por chamar as pessoas que estão na recepção para irem na salinha. Que já pensou? Isso é uma coisa que pode acontecer. Vocês montaram tudo, mas isso em Pilar acontece, que quem é de Pilar sabe que tem a sala de espera e tem a salinha de reunião, que é onde acontecem as atividades. Como é que o pessoal que está na sala de espera vai ir lá na salinha de atividade e saber que está rolando alguma coisa? Alguém tem que ficar na recepção convidando, falando: olha, daqui a 20 minutos a gente vai fazer uma atividade lá na salinha de espera, você pode ir, gostaria de vir, chama. Se o trabalho de vocês é um tema genérico e tiver criança, você chama a criança, ô criança, quer comer bolo? Tipo assim, oferecer doce para as crianças, para levar os pais. Isso é também uma boa estratégia. Você convence a criança a participar para obrigar o pai a participar. Porque às vezes você está falando sobre um tema de hipertensão que para a criança não faz sentido. Para ela, não é uma realidade dela. Mas o pai e a mãe precisam dessa palestra. Então você leva a criança vai ficar enchendo o saco do pai e da mãe para ficar lá brincando com a atividade, comendo bolo de chocolate, tomando suco, e o pai vai estar lá com ela escutando a palestra de vocês. Então, cheguem cedo para vocês poderem organizar essas coisas. Tirando isso, trazer os pais. Gente, vocês trabalham com por pressão. Na atenção primária, todo mundo age que nem maluco. Agem que nem malucos. Se vocês repararem na minha palestra, no vídeo, tipo, não tanto, mas eu usei várias gírias populares. Eu usei muita metáfora popular. Eu fazia piadinha com o público, uma parada assim, uma coisa que se você fizesse na banca, a banca ia te dar um tiro. A banca ia falar: meu irmão, tá achando que isso aqui é o quê? A pedra do sal? Mas lá vocês podem fazer isso. Se vocês sabem que na comunidade, por exemplo, tô fazendo uma palestra e eu vi que hoje é dia de vacinação contra o HPV. Tá cheio de adolescente. Como é que eu vou apresentar essa palestra para adolescente? Você tem que encarnar naqueles adolescentes de série da Netflix, que é 30 anos na cara e tá no ensino médio ainda, soltar a gíria, soltar o carão, para você trazer esse público. Então, treinem isso, pensem a respeito disso. E é claro que todo grupo sempre tem uma pessoa que ela já traz esse desenrolo naturalmente. Sempre tem. Sempre tem um enfermeiro, um psicólogo, uma pessoa que já fez uma outra graduação, que tem uma bagagem para apresentar maior.
Então, assim, se essa pessoa estiver disposta a apresentar, gente, deixa. Ai, mas Isabelle, eu também quero apresentar, eu também quero fazer alguma coisa. Vocês podem fazer, desde que esteja organizado e roteirizado para ninguém ser cortado. Já pensou, tá o orador principal falando, dando um foco, tentando chegar na linha do raciocínio. Aí chega o meu coleguinha querendo ajudar, ele se lembra de uma informação super importante, que às vezes vai ser falada mais para frente em um outro momento. Ele já corta o orador principal, a historinha do orador principal, e aí quebra ele, e a discussão que ia por um caminho vai por outro. E aí vocês perdem o controle do público. Tomem esses cuidados. Roteirizem. Tentem pegar, tipo, histórias da vida de vocês. Se vocês não tiverem histórias da vida de vocês, inventem. Eu, quando vou fazer as apresentações de PF, normalmente sou eu que sempre apresento a palestra, porque eu sei fazer, eu faço isso muito bem. Então o pessoal sempre, Isabelle, vai lá, não quero ter trabalho. Então, eu já inventei tanta história da minha vida. Ai, porque eu, antigamente, eu comia batata frita todo dia, e eu sofri um infarto, e agora eu sou de Jesus. Estou curada da batata frita. Gente, inventem. E assim, vocês podem utilizar de história maluca, de papo de doido. Porque o pessoal que tá lá tem que se prender. Então, a imaginação de vocês é o limite. Criem tudo. Se vocês forem produzir material de dinâmica, por exemplo, a gente vai fazer plaquinhas de verdadeiro ou falso, vamos fazer uma bola para a gente, sei lá, jogar uma peteca lá dentro com perguntas, um quiz, uma roleta. Filmem a produção, porque isso também entra como material para a produção do vídeo. No vídeo que eu mostrei, vocês viram a gente fazendo as receitas. A gente falou, olha, todo mundo que for fazer receita, grava a receita. A gente vai botar esse preparo para parecer que a gente fez tudo no dia anterior. Se vocês, se alguém aqui sabe cozinhar, vai levar um bolo de casa do coffee break. Eu sei, eu vou fazer minha apresentação na terça-feira, eu vou fazer um bolo aqui em casa. Eu já combinei com a menina que mora comigo para ela gravar eu fazendo esse bolo, porque o ato de fazer o bolo vai entrar no vídeo como coffee break, preparação do coffee break. Tá lá eu me sentindo a Branca de Neve, só falta os passarinhos atrás. Então vocês também podem utilizar de todas essas ferramentas. Mais para frente, eu vou tentar fazer um material escrito sobre tudo isso que foi falado aqui, porque eu não sei se eu e Larissa, a partir de agora, vamos ter muito tempo para ficar dando muitas monitorias, fora o apoio da professora dentro de sala de aula. Porque, como eu falei, a gente agora vai começar a estar chegando perto de integradora, já está chegando perto de OSCE. Eu vou ter agora, dia 28, a minha segunda não programada, que agora é programada, mas que a gente continua chamando de não programada, porque ainda assim ela surpreende. Fora que a gente já está fazendo agora as aplicações dos nossos projetos, já também vou ter que fazer escrito do meu artigo científico, de tudo, então vai começar a ficar muito difícil de nós podermos ter esses tempos aqui. Mas é aquilo. Isa, tô com dificuldade na produção do vídeo, você me ajuda? A gente tá de segunda a sexta fazendo plantão do WhatsApp, de 8 às 10 da noite. Vocês podem mandar mensagem lá, mandar as perguntas, os questionamentos, as dificuldades. Se a gente sentir, a gente fez papel branco para pré-banca com alguns grupos que estavam muito perdidos em relação à montagem do slide, à idealização do projeto. Nós fizemos com alguns grupos que pediram monitorias particulares para ajudá-los com pontos específicos, porque aquilo, cada tema aqui tem uma carência específica, ou a orientação que eu vou falar, o G1A, não necessariamente se encaixa no G1B. Então, se durante a produção do vídeo de vocês estiverem com dificuldade e precisarem de algum apoio particular, acho que daqui para frente não precisa mais, porque o vídeo não tem muito mistério, eu acho que não tem necessidade de uma conversa com o grupo todo. Mas se houver necessidade, a gente pode conversar de marcar alguns horários, até mesmo em folga da faculdade. Só vou pedir para vocês uma coisa, que também
aconteceu bastante durante o período da pré-banca, chateou bastante a Larissa. E a gente abriu o nosso WhatsApp para vocês mandarem as coisas de vocês. Só que, mesmo a gente falando, nós só iremos responder vocês do período de 8 às 22 e realmente, se vocês mandarem mensagem para mim ou mandar mensagem para Larissa meio-dia, eu não vou abrir a tua mensagem. Eu só vou abrir quando der 8 horas da noite. Porque eu também sou aluna, a Larissa também é aluna, nós também temos as nossas questões da faculdade. Eu trabalho fora, então tem dia que eu não estou na faculdade, mas eu estou trabalhando. Então, a gente não vai abrir. Deu 8 horas, vamos sentar para ver as coisas de vocês. Então, não fiquem mandando. Ai, responde, pelo amor de Deus, não quer dar atenção, mimimi, mememé. Primeiro que isso é desrespeitoso. Tiveram alguns alunos que foram bastante desrespeitosos, no sentido de ficar cobrando, e quando a gente não... Teve aluno que chegou a me ligar, para vocês terem uma ideia, eu em sala de aula, fazendo aula de habilidades médicas e meu telefone tocando, e mesmo eu falando que só iria responder um outro horário, porque eu não tenho como responder, se eu tiver... Não tem como eu dar para vocês se eu tô fazendo outra coisa, gente. Na hora que é 8 horas da noite, eu vou sentar e vou ficar focada em vocês, para poder ajudar da melhor maneira. Então, não tem como eu tô numa aula de habilidades médicas e resolvendo o PF de vocês. E aí, uma outra coisa que também aconteceu, que foi bem chato, foi um grupo que ia apresentar pré-banca, precisava de ajuda para montar o slide. Na véspera, 8 horas da manhã, se eu não me engano, mandou mensagem pedindo ajuda para fazer o slide. O slide estava praticamente do zero, a pessoa não tinha feito absolutamente nada do slide. E aí, quando deu 8 horas da noite, eu sentei para poder ver com a pessoa que eu poderia ajudar. Ela veio reclamar que eu tinha demorado muito e que agora já estava muito tarde e que a pessoa ia ter que passar a madrugada fazendo o trabalho. Vamos lembrar que aqui em ensino superior, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo já é adulto. Se você sabe que você tem há um mês que produziu um slide, você não vai mandar mensagem na véspera. Se tivesse mandado um dia antes, em vez de mandar 8 horas da manhã da véspera, 8 horas da noite do dia anterior, você teria tido tempo. Mas por que não foi mandado? Mas isso já foi resolvido, já conversei com o aluno, não cito nomes, não cito ninguém. É mais para conscientizar vocês. E vocês, por favor, compartilhem isso, porque muita gente, infelizmente, não pôde estar presente aqui. Compartilhem isso com os alunos, com os amigos de vocês, porque vocês estão fazendo isso comigo, com a Larissa, que somos duas é ninguém. Vocês irritarem a gente, ou deixar a gente chateada, ou desrespeitar a gente, foda-se, entendeu? Por quê? Primeiro, vou fazer o quê? Não tenho o que eu fazer. Eu simplesmente vou falar, olha, fulano, sossego facho. Mas se vocês fizerem isso com um professor, se vocês fizerem isso com uma ACS, digo ACS porque as ACS sempre liberam o WhatsApp delas para os alunos para ajudar com os projetos. Se vocês fizerem isso com médicos, a partir do 4º período, os professores de vocês de IESC são médicos, vocês estão atendendo. Se vocês fizerem coisas parecidas com esses profissionais, com todo respeito, vocês estão fodidos. Entendeu? Vocês vão criar um problema muito grande para vocês. Tô dando aqui esse sacode, porque primeiro é um sacode que eu acho que todo primeiro período tem que ter. Eu sei que às vezes esse sermão não é para nenhum de vocês. Às vezes as pessoas que precisavam ouvir esse sermão nem estão presentes. Mas digo isso também para vocês como uma forma de que, se os colegas de vocês estão agindo dessa forma, estão sendo incisivos e desrespeitosos, vocês, como colegas, precisam começar a dar uma cortada neles, porque a faculdade, apesar dela ser individual, ela também tem muita coisa em grupo e isso pode prejudicá-los como grupo. Se chegar no dia da palestra da aplicação de vocês estiverem fazendo a aplicação, chegar um paciente instável, começar a agir que nem maluco, e o teu coleguinha, que também é meio instável, começar a agir que nem maluco, o paciente vai voltar para casa dele feliz e contente, porque é a realidade dele. Só que você, como grupo, mesmo você ficando na sua e não tendo feito nada, você perde ponto. Porque desrespeitar paciente perde ponto.
Quem vai avaliar provavelmente o trabalho de vocês é o professor de IESC, é ele que vai estar presente. E se ele vê qualquer desrespeito, qualquer má vontade, ele vai passar isso para o professor de vocês. Vai falar: olha, o grupo X rolou isso e isso, não conseguiram dar procedência ao trabalho. Então, fiquem atentos com isso. E aí, a última orientação que agora também me lembrei, que é: podem acontecer muitas adversidades no trabalho de vocês. E se acontecer de, sei lá, estou apresentando meu trabalho, um senhorzinho passou mal, infartou e morreu na hora. Vou perder ponto se a gente não conseguir continuar o trabalho por um fator adverso? No dia da aplicação, quem é de Pilar, isso já aconteceu. Isso aconteceu comigo até. No dia que a gente foi aplicar o do semestre passado, choveu, Pilar alagou, inundou, entrou água na UBS. Graças a Deus, a gente ainda não tinha ido para lá. Tipo, choveu muito de manhã, choveu de manhã e a gente ia de tarde. E aí cancelaram a nossa aplicação. Falaram que a gente não ia poder aplicar. Aconteceu isso com 2 grupos. O meu grupo, nós tivemos a oportunidade de remarcar a data. O outro grupo não teve essa oportunidade de remarcar. Mas eles não foram prejudicados. Por quê? Entende-se que, quando acontecem fatores e fatos que não têm a ver com o aluno, vocês não podem perder ponto. Então, tô aqui na minha UBS aplicando meu trabalho, aconteceu alguma coisa, acabou a luz, não sei, rolou alguma coisa, a gente não pôde dar continuidade para o trabalho. O que vocês vão fazer? Vocês precisam, em todas as bancas e em todos os projetos não, em tudo aquilo que vocês produzirem, falar sobre isso. Então, não conseguir terminar a aplicação, você comunica ao seu professor e fala: olha, professora, aconteceu X, Y e Z. O trabalho não pôde ser terminado, não conseguimos fazer X, Y e Z. Apesar de nós termos tentado. Temos como repetir? Não temos como repetir? Tudo bem, na produção do vídeo de vocês vão falar sobre isso, que vocês montaram o trabalho todo, fizeram tudo, chegou lá na hora, não conseguiram aplicar. E tá tudo bem. Se caso algo aconteça desse tipo, uma dica que eu dou para vocês, que não necessariamente vocês precisam fazer, mas vocês podem mentir que fizeram. Falar que vocês arrumaram alguma solução mágica para dar uma continuidade nesse trabalho sem vocês estarem presentes. Foi o que eu fiz no meu projeto de IESC do semestre passado. No terceiro período, vocês fazem PTS. PTS, vocês criam um projeto terapêutico para um paciente, para ele seguir. E, infelizmente, eu e o meu grupo, nós não pudemos aplicar o nosso projeto com a nossa paciente, a Dona Maria. E realmente o nome dela era Dona Maria dessa vez. E a gente foi para a mostra científica, fizemos o nosso banner, fizemos tudo. E na banca a gente comunicou: olha, a gente preparou para ela X, Y e Z, para ela fazer tal tratamento e procurar um auxílio psicológico, não sei o que, não sei o que. E aí a gente inventou uma mentira, falando que, apesar de nós não termos conseguido aplicar o projeto, nós passamos todas essas orientações para a ACS, tudo que Dona Maria precisava, e a ACS se disponibilizou a aplicar para nós, em benefício a Dona Maria. A ACS nem sabe quem é Dona Maria, nem sabe o que a gente fez, mas a banca aceitou, e a nossa nota ficou máxima. Então, caso isso aconteça, gravem as coisas, façam provas e conversem com os professores, porque vocês não vão sair prejudicados com isso. Que se acontecer alguma coisa, vocês não ficarem desesperados, não ficarem: ai meu Deus, eu vou zerar, eu vou reprovar PIEP, não sei o quê. Dá tudo certo. Ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma queixa? Algum comentário? Estamos abertos. Isabelle, Hum, no nosso vídeo, todos os vídeos que a gente postou, que a gente fez até agora, foi meio que em formato de stories, tipo assim, com o celular em pé. Você aconselha a gente a refazer todos os vídeos com o celular deitado? então, o ideal seria refazer.
No entanto, às vezes vocês podem utilizar de ferramentas para vocês não terem todo esse trabalho. Naquele vídeo que eu mostrei, se você ver, por exemplo, se os vídeos que vocês estão fazendo é sobre produção de alguma coisa, você pode botar 3 vídeos em pé em um vídeo só. Isso facilita. Você também pode usar um vídeo em pé, você põe ele na lateral e aí naquela parte que ficar sem nada, você pode botar um texto. Que o vídeo inteiro, ele é interessante, o vídeo deitado, ele é interessante para você botar ele em tela cheia. E aí é mais fácil para editar. Se vocês não tiverem como refazer esses vídeos, se ficar muito corrido para vocês, não precisa. Vocês tentem anexar ele no vídeo de uma forma que não fique tão esquisito assim. Tá o vídeo quadradão assim, tela cheia, do nada ele ficou assim, entendeu? Isso às vezes não dá um ar de profissionalismo pro vídeo de vocês. Mas você pode botar 3 vídeos juntos, que aí dá um quadradão. Você pode botar um vídeo no cantinho e aí um texto, ou às vezes 2 vídeos em pezinhos no cantinho e um texto aqui no meio, explicando o que está acontecendo. Você pode utilizar dessas ferramentas. Então, fica a critério do seu grupo. Se alguém quiser gravar, grava. Aí por isso que eu falo, é legal vocês terem uma ideia de como vocês querem fazer o vídeo de vocês, porque às vezes, para a proposta do vídeo de vocês, é melhor o vídeo em pé do que deitado. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Hum, Não, gente? Perfeito. Eu Acho que acho que, não. eu acho que nós podemos encerrar. Tentei correr com as informações para não ficar uma monitoria muito comprida, porque eu sei que vocês querem descansar, querem curtir as famílias. E aí é isso, pessoal. Isabelle, deixa eu Fala, tirar uma Amanda. dúvida com você. A parte que você falou sobre os vídeos que tem que fazer, isso é para todo mundo, né? Não, Peraí, como assim para todo mundo? Então, eu sei que tem umas 13 etapas ainda pendentes para serem feitas até entregar o trabalho final, né? Não sei se você sabe disso. Sim. Então, depois de concluir isso, vai ter que fazer a apresentação do trabalho. Aí o ideal que tenha um trabalho mais, como posso dizer, não que seja lúdico, mas mais informativo, através de vídeo, de provando de tudo que a gente fez, correto? Eu não entendi sua pergunta, vou ser bem sincera. Então, é que você falou que precisa fazer vídeos, né? Ter cuidado com a imagem, de quem, Sim. de quem, de quem vai ser filmado, enfim. Ou seja, então todo mundo, quando for apresentar o trabalho final, tem que ter nessa apresentação do trabalho um vídeo do que ocorreu nessas etapas, né? Durante esse Não processo precisa, todo do n- trabalho. é, não precisa ser um vídeo individual para cada aluno. É um vídeo por grupo. O grupo Sim. vai montar o vídeo do trabalho. E aí, eu não sei se foi essa a sua pergunta, mas, tipo, se cada integrante tem que aparecer um pouquinho no vídeo, seria tipo isso? Sim, eu queria saber se todo o trabalho, eu sei, cada grupo tem que ter esse vídeo, entendeu? Por exemplo, a minha preocupação entendeu? De acordo com o meu tema, aí o meu grupo fala assim, não precisa fazer vídeo nenhum, ninguém falou isso. A professora não falou nada, entendeu? Não, gente, tem que Eu fazer. particularmente, eu Não, não não. sabia disso, entendeu? Isso para mim foi uma O vídeo novidade é o que tem que ser produto feito. final do trabalho de vocês, pessoal. O vídeo é obrigatório de fazer. Esse vídeo vai ser o produto que vocês vão mostrar no dia da banca final. Não é Uhum. optativo. Vocês têm que produzir esse vídeo. Não existe essa de, eu acho que meu grupo não está muito afim de fazer vídeo, porque não faz sentido ter. Não, tem que ter. Pelo amor de Deus, pessoal. Na Entendi. amostra científica de vocês, que vai ter a banca final, da mesma forma que vocês agora na pré-banca apresentaram um slide, ao invés de um slide, vocês vão apresentar o vídeo.
E aí, Sim. como é que vai funcionar? Vocês vão botar o vídeo para rodar, a banca vai ver o vídeo de vocês e vai falar as considerações sobre o trabalho de vocês. Pode vir aparecer com algumas perguntas, e aí vocês, como grupo, terem que responder, tipo, eu vi que vocês fizeram um dado para jogar um Monopoly, como é que foi essa experiência? Conta mais pra gente. Isso pode acontecer, mas o vídeo é obrigatório. E aí, coisas que vocês podem também fazer no vídeo, que eu lembrei agora, que ela tava falando de aparecer e tudo mais. Se vocês não quiserem tipo, utilizar elementos de texto no vídeo, vocês podem se gravar falando do vídeo, por exemplo. Nós vamos realizar um trabalho assim, assim, assado na comunidade X. Tipo, vocês apresentando, vocês se filmando, entendeu? Contando toda a experiência e depois mostra os vídeos da aplicação. O que obrigatoriamente tem que ter nesse vídeo, gente? O vídeo da aplicação do projeto de vocês. Vocês podem aumentar, botar figurinha, botar tudo, mas se vocês pegarem apenas o material da aplicação e entregar, já garante alguma notinha. Entendeu? A gente está aqui em busca da nota 10 para vocês. Então, o vídeo tem que ter um início, um meio, um fim, uma ordem cronológica para a pessoa que está vendo entender. Então, vocês podem fazer isso falando também. Se vocês quiserem fazer vídeo narrando, por exemplo, botando foto e um aluno narrando atrás no vídeo também pode. Isso aí fica a critério da imaginação de vocês. Mas a produção do vídeo é obrigatória. Mais alguma dúvida? Eu consegui te responder, Amanda? Sim, sim, porque essa parte do vídeo, como eu te falei, eu não ouvi da professora que isso seria parte do trabalho, entendeu? Então, assim, foi até bom eu estar Sim. participando dessa monitoria hoje e é bom que eu vou levar essa informação para o grupo, né? Por isso que eu botei lá no grupo, gente, que essa monitoria ia ser muito importante. Porque essas orientações, por conta dos atrasos e de tudo, e de que ai meu Deus, assim, gente, realmente essas orientações não foram passadas. E aí, na última pré-banca, a Silvana falou para mim e para Larissa, pra gente, passar essas orientações. Só que vocês já vão apresentar o trabalho semana que vem. Por isso que eu falei, pessoal, pelo amor de Deus, venham nessa monitoria, porque essas orientações não foram passadas em sala de aula e muito provavelmente também não vão ser passadas em sala de aula. Porque os professores, não sei como é que tá o pessoal da Suzana, não sei se ela comentou sobre isso. A da Silvana não comentou. E, gente, se alguém falar pra ela que eu tô falando isso, eu vou me fazer de maluca, hein, ó. Eu vou culpar vocês. Vou falar que vocês estão criando caso. Vou mentir. Mas ela realmente não tá comentando, galera. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Acho que não. Foi muito bom toda a orientação que você passou, tanto do vídeo como do trabalho e principalmente do expor. A gente vai repassar todas essas informações tudo certinho para os nossos amigos e muito obrigado por tudo, tá bom? Que bom que deu para ajudar, pessoal. Então a gente vai encerrando por aqui. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para mim. Uma dica que eu vou dar para vocês em relação, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem botar as dúvidas de vocês lá no grupo das monitorias, porque se vocês tiverem, assim, uma certa urgência para as coisas, porque às vezes eu e a Larissa não podemos ajudar, mas às vezes os colegas de vocês sabem, já têm essa orientação. Então, lá no grupo da monitoria, pessoal, vocês estão livres para falar, tá? E quando a gente botar sobre monitoria, sobre coisas, se vocês tiverem algum pedido, vocês também podem botar lá. Aí a gente consegue manter esse bate-papo. Tá bom, pessoal? Então vamos encerrando aqui. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada por vocês terem participado, terem